Então, dando início à nossa reunião de hoje, vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida e por tudo que nós temos e somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Pois bem, hoje nós vamos pegar diretamente do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, uma passagem que é muito importante para nós pela conclusão que tiramos. Então vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizei a vós que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois bem, quando Jesus coloca que não foi a carne que o revelou, ele está dizendo que não foi o conhecimento do cérebro, a razão que demonstrou quem é Jesus, e sim, através do sentimento, através do coração, inspirado diretamente por Deus, o Pai que o revelou. Interessante que essa mesma passagem é tratada no livro Boa Nova de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, a lição da vigilância. O trecho é longo, o texto é longo, por isso que eu resumi essa mesma passagem que a gente acabou de ler, eu vou omitir aqui do texto, e começar a partir daí, porque o Humberto de Campos é interessante, ele põe no contexto, naquele momento. Se formos à Bíblia, assim que termina o versículo 17, entra o versículo 18 de Mateus, dizendo que é por isso que a igreja será criada, será colocada sob a tutela de Pedro, e assim por diante. Enquanto que, na versão aqui de Humberto de Campos, ele já entra com outro contexto, outra narrativa. Então vamos lá. Então, terminada a passagem que Simão Pedro reconhece Jesus como o Filho de Deus e Jesus o coloca que essa revelação foi direto do Pai, e assim continua. Só vou repetir aqui esse trechinho de Humberto de Campos que faz menção ao comentário de Jesus. Então, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, disse Simão Pedro. E Jesus responde no texto de Humberto de Campos: Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás nos céus. Nesse momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual,
o mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então veja, interessante que Humberto de Campos, nessa narrativa, ele tira um certo glamour das passagens evangélicas, trazendo-a muito mais próximo ao cotidiano, descrevendo as reações das expressões, suavizando o ensinamento para que a gente, inclusive, não se distancie, né? E traga isso mais próximo de nós. E assim prossegue. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar os dracmas perdidos do tesouro de nosso Pai. E qual o pegoeiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então ele está se referindo justamente aos profetas que compõem essencialmente o Velho Testamento, anunciando a vinda de Jesus e sobre o que ele passaria, né? Havendo uma pequena pausa na sua alocação, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado: mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Veja, o mesmo entendimento e o mesmo questionamento que talvez façamos ou já fizemos ou até faremos a respeito daqueles que buscam andar sob o modelo de Jesus, né? Se somos, entre aspas, bonzinhos, por que temos que sofrer, né? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu entendimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga na praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Então, é todo um ensinamento de que o que vale é a prática e não o discurso, né? Qualquer comentário, qualquer ensinamento verbal, ele tem o seu peso muito relativo, que é incomparável àquele em que se divide o ombro, se participa, se exemplifica através da ação prática.
convém até que depois voltemos a ler, para que isso possa ficar bem marcado nos nossos entendimentos, né? Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre. Quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras, experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Desse texto nós tiramos que o sofrimento, e principalmente o que Jesus colocou, mas que nos serve obviamente de exemplo, é aquele diálogo, através do sofrimento, que podemos fazer aquele diálogo com o Criador, despidos de todas as cascas que possam predominar no nosso ser. É um momento em que nós nos entregamos profundamente ao Pai, através da prática e da exemplificação da fé por si mesmo em relação a Ele. Continuando, o mestre calou-se, comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se de Jesus e falou-lhe em particular: Mestre, não convém não exagerardes as vossas palavras? Deixa disso, vamos maneirar, Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Então aqui a outra lição dessa passagem, é essa oscilação que todos nós, inclusive Pedro, vivenciamos, que é estarmos num instante em comunhão com Deus e no instante seguinte, se não vigiarmos, escorregarmos e adotarmos o discurso das trevas, que no fim é isso. Por isso que a lição, por isso que a crônica aqui, 21, se chama A Lição da Vigilância, que então não existe vacina nem privilégio, que nos deixe imune ao desvario, É só o exercício constante do controle sobre si mesmo. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Lógico, Nós, quando levamos alguns puxões de orelha, não é algo assim, nós, levamos um tempo para absorver a lição, Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo com ele.
Em verdade, ponderar melhor suas expressões irrefletidas e reconhecer que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que eu vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designais como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus. Mas, na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. É justamente o que nós devemos fazer, né? Interessante que nesse final do comentário, né, das palavras de Jesus dirigidas a Pedro, ele coloca, né, de uma forma bem tranquila, a serenidade que devemos manter em relação às atitudes daqueles que amamos e convivem conosco, né? Que mesmo existindo esses sentimentos, isso não é um passaporte para que a gente não deixe de vigiar e não deixe de ter controle sobre as próprias reações, né? Então, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Eles falam a mesma coisa de formas diferentes, né? Mas essencialmente é essa nossa predisposição em mudar, atraídos pelo amor de Deus, inconscientemente. Então temos algo que nos empurra a avançar, porém trazemos uma carroça enorme do nosso passado a tentar impedir essa movimentação, né? Essa carroça, por vezes, né? Estou falando carroça, mas na verdade Jesus foi muito claro, é a montanha, né? A montanha dos nossos pecados que já cometemos, o nosso passado. Mas então é uma luta entre o que trazemos de experiências que são difíceis, em luta com a nossa predisposição de mudar por sermos atraídos por Deus, né? E esse esforço, não vamos nem chamar de luta, esse esforço exige vigilância para que sempre predomine a minha predisposição momentânea, preterindo as coisas e reações do passado. Muito bem, prazer em revê-los, boa semana a todos e que fiquem com Deus. Boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite. Nesse mês de dezembro de 2020, um ano que nos apresentou uma situação muito diferente de tudo que muitos de nós já tínhamos vivido. Nos trouxe com certeza muito aprendizado, muitas reflexões, fortalecimento em nossa fé em Deus,
tivemos que intensificar a nossa conexão com a espiritualidade, muitos desencarnando, retornando à pátria espiritual, sendo amparados, auxiliados, tenhamos a certeza disto. Alguns buscando a Deus nesse momento, buscando através das religiões, do Evangelho, entender o que esse Pai amoroso quer que aprendamos com essa situação toda que estamos vivendo. Infelizmente, alguns não suportaram por não terem cultivado a fé, a esperança em seus corações, desistiram da vida nesse momento e aproveitamos nesse instante para pedir por todos esses que retornaram à pátria espiritual em situações difíceis, mas sabemos que esse Pai amoroso jamais abandona nenhum de seus filhos e estarão sendo socorridos, porque o amor de Deus cobre a multidão de nossos pecados, como ensinou Jesus, o nosso Mestre. E nesse mês de dezembro, onde as pessoas lembram muito do nascimento, da vida, dos ensinamentos do Mestre Jesus, é muito importante nós entrarmos nessa sintonia que se torna muito intensa nesse mês de dezembro, né? Quisera que fosse durante todo o ano que isso acontecesse. Mas vamos aproveitar então para ampliar, para poder fazer com que esse mês muitos corações que sofrem recebam essa vibração de harmonia, de amor, que acontece quando todos estão ali lembrando o Salvador do mundo, né? Ele veio ao mundo para nos salvar. A doutrina espírita, ela tem uma rica literatura falando de Jesus. São muitos livros, né? A começar do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa sexta-feira vamos falar um pouco sobre mediunidade com Jesus. Sabemos que renascemos como médiuns ostensivos, de trabalho, de provação, não é por acaso. É uma oportunidade bendita que a espiritualidade nos concede para nos aperfeiçoarmos, resgatarmos débitos do passado. E a mediunidade acontece em nós para que ela nos transforme em pessoas melhores. Esse é o maior objetivo: resgatar situações dolorosas que nós mesmos provocamos e fazer com que todo esse ensinamento, toda essa vivência, ela toque o nosso coração, que já foi ou ainda é, né, muito endurecido pelas nossas imperfeições. Então a mediunidade vem como uma oportunidade importantíssima que Deus nos concedeu. Então a gente tem que estar refletindo muito sobre isso e saber aproveitar essa oportunidade. Vamos ver aqui algumas frases de alguns livros, espíritos que colocaram para que a gente possa refletir. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. Espírito Batuíra. Esse é o foco principal. Colocar essa questão mediúnica que está em nós a favor, a serviço de todos os que sofrem. Somos intermediários do plano espiritual, encarnados, desencarnados. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, é tudo por amor, dedicação. Livro Seara do Bem, Manuel Filomeno de Miranda.
A mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem. Então, se nós educarmos essa mediunidade e conduzir essa mediunidade à luz do Evangelho, ela vai nos libertar, vai nos promover moralmente, não só a nós, mas todos aqueles que conviverem conosco e aqueles também aos quais vamos socorrer, amparar através da nossa condição mediúnica. Bezerra de Menezes faz essa colocação: mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam aos seus tutelados. Então vejam, porta de intercâmbio com o mundo espiritual. E é uma oportunidade de socorrer a humanidade sofredora que está encarnada, aos espíritos sofredores também que desencarnam e ficam até por séculos em situações dolorosas e muitas vezes necessitam ser trazidos a uma sessão mediúnica para receberem o despertar, o choque anímico que vai retirá-los daquela situação tão dolorosa de muito tempo. Então é uma chuva de bênçãos, né, que vem da espiritualidade, vem dos benfeitores amigos, e nós, os médiuns, somos sempre instrumentos intermediários, né? Doamos sim a nossa condição, a nossa parcela, mas a maior parte vem dos benfeitores amigos. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, coloca o exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Vejam, se canalizarmos essa questão mediúnica à luz do Evangelho, como eu falei, em nome da caridade, vamos sentir uma plenitude, né, em nossos corações. É um celeiro de bênçãos. É uma oportunidade de semear paz nos corações humanos. Manuel Filomeno de Miranda, mais uma frase, está no livro Temas da Vida e da Morte. Vou estar mandando uma relação de todos os livros com as frases, para que vocês possam, principalmente todos os médiuns, reler essas frases, introduzir, interiorizar em seus pensamentos, em seus corações. É uma grande responsabilidade. Tenhamos a certeza disto. Jesus, que na Terra exerceu a função de médium de Deus e com seu pensamento mantinha constante identificação, jamais se escusava de atender à infelicidade e ao sofrimento de qualquer procedência. Atendeu aos enfermos do corpo e da alma, que somos quase todos nós, e que tanto tempo após a sua estada em nosso meio, prossegue, sem nos abandonar por um momento sequer. Eu estarei convosco. Ele nos disse isso. Médium de Deus. Ele foi o médium de Deus, o nosso mestre. E ele estava o tempo todo a acalentar os corações em sofrimento. E esse deve ser o nosso pensamento, nossa vontade, o nosso desejo, atender aos enfermos do corpo e da alma.
estejamos alertas com a finalidade maior desse trabalho mediúnico. No Consolador, no livro Consolador de Emmanuel, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo. É o que a gente sempre fala, né? O desenvolvimento, a educação mediúnica deve acontecer em paralelo à transformação moral do médium. A mediunidade veio para nos impulsionar a essa transformação, deixar para trás tantas imperfeições, viciações, porque se eu não modificar, com certeza eu vou deixar que o orgulho, a vaidade tome conta do meu coração e vou perder o principal objetivo, que é acolher a todos os corações, ser humilde, praticar o amor, como ele falou aqui. Podemos desenvolver o personalismo e não levar o evangelho da maneira como ele deve ser apresentado, com humildade, com amor. Quais seriam as características essenciais ao bom servidor na mediunidade? Disciplina, humildade natural e espontânea, não pode ser falsa, né? Como vamos fingir ter humildade? Os espíritos benfeitores nos conhecem. Podemos enganar as pessoas, mas os benfeitores nos conhecem. Então, disciplina, humildade, renúncia às glórias humanas, ação no bem. A mediunidade sempre deve ser praticada gratuitamente, jamais podemos tirar qualquer benefício de qualquer trabalho mediúnico que realizamos. Honradez, seriedade moral e renúncia aos destaques pessoais, que são algumas características essenciais, né, que devemos refletir muito no nosso dia a dia. Resumindo, o que é mediunidade com Jesus, né? Que a gente ouve essa palavra sempre nos livros, na espiritualidade, comentando. É colocar em prática a lei de amor. É vivência da caridade. É serviço aos semelhantes. E, principalmente, aprender a servir. Nós viemos ao mundo para servir e não ser servido. Então, lembremos disso, né? Temos que aprender, né? Porque nós, como eu falei, nós viemos com essa condição, mas a gente tem que estar aprendendo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Isso está no Evangelho. Como é que nós vamos ser avaliados pela espiritualidade superior no nosso retorno? Pelo esforço que realizamos. Ninguém aqui é perfeito, né? Sabemos disso. Estamos no mundo de provas e expiações, no momento estágio evolutivo, mas e o esforço que eu estou fazendo para praticar esse amor verdadeiramente, caridade, a empatia, né? A minha preocupação, a minha compaixão com aquele que sofre? Eu estou servindo verdadeiramente ou por obrigação? Podemos enganar, como eu falei, aos seres humanos, mas a espiritualidade nós não enganamos, né? Eles nos conhecem muito bem, sabem o que vai nesses corações, né? André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira, ele tem um capítulo que chama-se Decálogo aos Médiuns. André Luiz. Vejam as frases que ele coloca.
São 10 frases, né? 10 colocações importantíssimas. Também vou estar passando para vocês a relação aqui, se for possível, né? Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. É cumprir realmente um dos nossos deveres com relação à vida pessoal de cada um e cumprir os deveres aos quais nos comprometemos com relação à questão mediúnica. Então, é bem sério, né? Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. A gente tem que estar colocando essa mediunidade em condições e à disposição, né, da espiritualidade. Então, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar vivenciando essa mediunidade, porque essa condição em mim, se eu não cuidar, deixar ficar ali adormecido, eu não vou ficar bem, né, com certeza. Não te creias maior ou menor, igualdade perante Deus. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Ninguém é melhor que ninguém, né? Cada médium tem a sua característica, tem o seu tipo de mediunidade, tem o seu compromisso. Não devemos nos comparar a ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Todos estão ali resgatando o que tem que resgatar. Faça a sua parte, cumprindo os deveres, tendo disciplina, assiduidade, estudando. E a mediunidade vai aflorando de uma maneira natural, à medida que o médium vai se preparando para isso. Ela vai desabrochando e o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Recompensa. Não esperes recompensas no mundo. Isso é muito sério, né? E é importante lembrar, as dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Então, não, por mais que a gente trabalhe, que faça tudo direitinho, vamos esperar reconhecimento do plano espiritual, que acompanha o nosso desenvolvimento. Porque das pessoas encarnadas, podemos não ter esse retorno, esse reconhecimento. Né? E aí podemos o quê? Desanimar, nos entristecer, desistir. Porque muitas vezes, além de não reconhecerem, né, de nos dar palavras de estímulos, ainda nos criticam, nos caluniam. Mas não esperemos esse reconhecimento, senão a gente vai se perder, a gente vai desistir. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus, sinta o amor dos benfeitores e dizendo, continua, você está certo, nosso coração diz, nosso coração confirma, não é? Como ele falou aqui, né? As estrelas ali estão, carícia da fonte. É isso, amigos. Caminhemos confiantes. Sentido de equipe, não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto de boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Todo o trabalho espiritual, ele deve ser realizado em equipe. Cada um com a sua função, um ajudando o outro, jamais criticando, auxiliando aqueles que iniciam a sua educação mediúnica, todos aqueles espíritos que chegam em situações dolorosas. Então, temos que trabalhar em equipe, sem vaidade, sem orgulho, auxiliando-nos mutuamente. Não te encarceres na dúvida.
todo o bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete, da verdade, procede originariamente de Deus. O questionamento é muito importante, faz parte da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Mas não fique fechado na dúvida que não é construtiva. Questionamento importante, nos faz bem, necessário, nos chama a razão, mas dúvida improdutiva nos atrapalha. Item 7. Estuda sempre, à luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Então, o estudo, já sabemos, né? É um convite o tempo todo da espiritualidade. Veja como é importante, nesse momento, estarmos lendo essas colocações de André Luiz, para nosso dia a dia no trabalho mediúnico, não é mesmo? O estudo faz parte, a gente tem que ter todas essas informações para poder saber o caminho que devemos seguir. Porque não basta querer, né? Lembra do Leon Denis? O primeiro passo é querer, mas depois tem o saber. E depois é colocar em prática, que ele coloca como amar, né? O amar é o trabalho realizado ali com toda a dedicação à luz do Evangelho. Combate as imperfeições é o item 8. Não te irrites. Cultive a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância. Porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Vejam aqui a questão da nossa conduta, da nossa sintonia. Por isso que o médium tem que estar trabalhando todas essas imperfeições. Nós temos que estar mais serenos para sermos instrumentos dóceis, né, da espiritualidade. Trabalhar ali a nossa calma, a nossa compreensão, a nossa tolerância com aqueles que não pensam como nós. Item 9, perdoar as ofensas, né? Desculpar e perdoar incessantemente. Esse é um dos conselhos maiores aí do Mestre Jesus. E é isso. Dentro da questão mediúnica, nós temos que estar muito atentos com relação a essa atitude. E, por fim, ele fala da coragem moral. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor e lágrimas o divino poema da eterna ressurreição. Todos nós, infelizmente, temos aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, encarnados e desencarnados, pela nossa condição moral, principalmente do passado, né? Mas nós temos que estar firmes, desenvolvendo essa coragem moral, que se Jesus aconteceu essa perseguição, e nós, com relação a nós, né? Vai acontecer, mas Deus está conosco, o auxílio não nos falta. Tende confiança. E aí, André Luiz termina essas colocações. Então vamos agradecer a bendita oportunidade de termos todas essas informações a nos guiar e essa condição mediúnica que muita gratidão a Deus. Terminamos com a linda frase: eis que o semeador saiu a semear. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos que nos ouvem nesta noite. Que assim seja.